Oi gente, tudo bom? Não é à toa que esse livro aqui, E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, é uma das obras de romance policial mais vendidas no mundo. Além disso, é um dos livros mais vendidos e lidos do mundo inteiro. Eu acabei de ler, literalmente, esse livro, acabei de ler a última página há uns minutos atrás, eu só terminei de ler, dei uma pesquisada em algumas coisas que eu ainda não sabia sobre a produção da obra, embora já soubesse de muita coisa, dei um tapa na maquiagem e vim aqui gravar, porque eu queria trazer realmente toda a sensação de imersão que eu tive na obra e vou comentar bastante sobre esse trabalho que é excelente aqui nesse vídeo, sem spoilers, ou seja, sem nenhum tipo de revelação que vá comprometer a sua leitura futura desse trabalho. E como é de praxe dos vídeos aqui do canal, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui. Se não, eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho escrito inscrever-se. Aqui no canal eu trago muitos vídeos sobre literatura, mas também vídeos sobre cinema, seriados. Em época que a gente não tá em pandemia, eu faço bastante vlogs mostrando coisas relacionadas à cultura. Então, se você ama esses temas assim como eu, esse canal é pra você. Já clica também no botãozinho de curtir. Então, esse like me ajuda muito na divulgação. Comenta aqui embaixo se você já leu esse livro. Se não, quais as expectativas que você tem para esse livro. Se outros livros da Agatha Christie você já leu e gostou. Enfim, vamos interagir. E aqui embaixo tem marcadinho também todas as minhas redes sociais, me segue lá, essa aproximação nossa vai ser muito legal. O livro E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie, foi lançado inicialmente em 1939. Ele foi lançado com o nome de O Caso dos 10 Negrinhos e só depois da reimpressão, a partir da década de 60, ele recebeu o nome diferenciado. Ele também já foi chamado como Os 10 Índiozinhos e só depois, na década de 80, ele recebeu o nome de Não Sobrou Nenhum por causa da polêmica, de fato, do nome considerado racista. A obra, ela conta a história de 10 pessoas desconhecidas que são convidadas de uma forma aleatória, de formas bastante misteriosas, para passar um final de semana numa ilha. Essa ilha, que é a Ilha do Soldado, que na versão original era chamada de Ilha do Negro, por isso também que tinha esse nome de O Caso dos 10 Negrinhos. A Ilha do Soldado, ela é muito famosa porque rola um hype assim na imprensa, nos burburinhos da sociedade da época inglesa, porque a ilha tinha sido vendida para uma celebridade do cinema, depois ela foi vendida para um milionário. Então, nessa passagem entre donos, ela foi sempre ganhando alguma fama. Era um lugar considerado de socialites, então muita gente tinha essa vontade de conhecer esse local. Então, quando esse convite chegou para essas 10 pessoas, nenhum deles titubeou em aceitar esse passeio. Como eu comentei, o convite também é muito misterioso, até porque para algumas pessoas o convite chegou do milionário Wayne Owen, que é um milionário desconhecido, mas que seria até então o proprietário da ilha, mas outras dessas 10 pessoas foram convidadas por motivos diversos. Algumas pessoas foram convidadas para trabalhar no local, outras pessoas foram convidadas por amigos que teoricamente passariam também aquele final de semana na ilha, só que quando eles chegam lá, eles percebem que eles estão isolados, então não tem tudo isso que foi oferecido para eles. Quando eles chegam na ilha, existe somente um casal, que são os Rogers. Eles também começaram a trabalhar na ilha há poucos dias, eles também foram convidados dessa forma meio misteriosa por esse milionário Wayne Owen, e eles vão trabalhar ali para servir essas pessoas que foram convidadas, esses 8 convidados e mais esse casal. Só que já na primeira noite em que eles estão lá, depois do jantar, eles começam a perceber que tem algo errado ali no local. E aí é anunciado através de um gramofone, uma gravação pré-feita, né, de alguém falando que todas aquelas 10 pessoas que estão ali naquela casa, naquela ilha isolada, são pessoas que deveriam responder sobre crimes feitos no passado. Então todas aquelas 10 pessoas estariam envolvidas em assassinatos. Só que até então a gente acredita que as pessoas estão tudo ok, né? E só a partir daí a gente começa a entender que realmente o passado de cada uma dessas 10 pessoas é meio conflituoso, tem alguns problemas de fato. E já não bastasse eles estarem isolados nessa ilha, não ter muito como sair ali do local e estarem sendo acusados por uma pessoa que eles nem conhecem de assassinatos, começam a acontecer mortes dessas 10 pessoas que estão ali na ilha.
E o mais assustador de tudo é que todos esses assassinatos que começam a acontecer ali na ilha, eles têm misteriosamente uma conexão com um poema que é tipo uma musiquinha infantil, uma rima infantil, que está disposto em todos os quartos que eles estão. Então no poema fala que os 10 soldadinhos chegaram na ilha e aí acontece alguma coisa com um soldadinho e depois ficaram 9. Aí depois tem assim, 9 soldadinhos foram pra ilha, aconteceu X coisa e aí só sobrou 8, e aí por diante. Então ali você que tá lendo aquele refrãozinho, né, aquela rimazinha ali no começo do livro, você já mais ou menos imagina como serão as mortes futuras, porque ali você já tem uma previsão do que vai acontecer com os personagens. Embora eu até fui um pouco enganada nesse sentido, porque nem tudo segue à risca, existe uma explicação muito maior para tudo isso. Genialidades da Agatha Christie, né, gente? Convenhamos. E além desse poema que existem nos quartos, também no meio, assim, da sala de jantar, da mesa ali onde eles comem, existem também algumas porcelanas de soldadinhos. Então, cada vez que algum vai morrendo, misteriosamente, aqueles 10 soldadinhos de porcelana que estão ali na mesa, eles vão sumindo conforme as pessoas vão sofrendo algumas situações, né? Conforme vão acontecendo alguns assassinatos. Eu comentei que eu tinha já visto alguns spoilers desse livro, tanto é que foi um dos motivos pelo qual eu demorei muito para começar essa leitura, porque eu sou muito fã da Agatha Christie. Aqui no canal tem várias resenhas de livros dela e eu já li mais de 20 obras dela, brincando assim, porque eu gosto muito do jeito que ela escreve, a forma que ela conduz os mistérios. Não é à toa que ela é considerada a rainha do crime, porque ela é realmente especialista nesse assunto, enfim. Mas eu não tinha lido ainda essa obra, que é uma das mais famosas dela, porque eu tinha visto spoilers. Eu não lembro se alguém me contou e depois eu fui procurar mais sobre, ou se eu por algum motivo acabei pesquisando sobre o assunto e descobri quem é que estava por trás de tudo isso e o motivo. Só que eu resolvi não adiar mais a leitura, apesar de eu não ter esquecido, e eu achei que talvez eu não fosse gostar muito do livro justamente por já saber dessas informações. Ledo engano, porque eu amei o livro, e ainda que eu já soubesse alguns dos motivos pelo qual a história foi conduzida, foi feita, eu me peguei surpresa no final do livro, acredita? É um tipo de qualidade dos textos da Agatha Christie que você consegue ser surpreendido a cada página, a cada capítulo. E foi o que aconteceu comigo. Mesmo sabendo o mistério geral do livro, tem outras coisas que vão acontecendo, ou mesmo a forma como tudo é solucionado, que ainda assim me pegou muito de surpresa. Eu gostei muito. Em vários momentos também eu pensei que algumas coisas que aconteceram, eu falei, isso daqui é um furo na trama, certeza que não vai ter como explicar isso no final. Só que mesmo assim, a autora conseguiu deixar tudo muito amarrado, eu não vi brecha nenhuma. E olha que eu sou uma leitora muito chata, eu pego no pé de alguns assuntos, quando tem coisas que eu não gosto, eu depois vou pesquisar. Coisa policial, assim, às vezes eu costumo pesquisar para ver se tem algum tipo de coerência, alguma coerência lógica, física. E nesse caso específico da Agatha Christie, tudo que eu achei que talvez fosse brecha, fossem furos, que fossem coisas que talvez não tivessem explicações, ela achou alguma forma de explicar. Gente, essa autora é fantástica, né? E uma das coisas que eu sempre falo dos livros da Agatha Christie é que é um livro muito gostoso de ler, apesar de ser uma obra antiga. Afinal, a gente está falando de um livro da década de 30 e que ainda assim a leitura é muito fluida, você não se cansa, não tem nada rebuscado, você consegue ler sem ter aquela sensação de que você está lendo um clássico da literatura. Não, você está lendo um livro de romance policial passado na década de 30, que de fato foi escrito na década de 30, mas que tem uma leitura, uma linguagem muito fácil, parece que foi alguém que escreveu hoje em dia, entende? Então não se assuste quando eu falo pra você que é um livro antigo. É um livro antigo com uma leitura muito gostosa. Assim como outras obras da Agatha Christie, esse livro também já teve várias adaptações para o cinema, inclusive obras que não têm exatamente esse nome, de Não Sobrou Nenhum ou Caso dos 10 Negrinhos, mas que teve uma inspiração nessa obra. Até porque na época que foi lançado, isso foi muito de vanguarda, né? Você tem uma trama em que reunia várias pessoas desconhecidas e que tinha um assassino. Hoje em dia isso é um pouco banal e muitas dessas obras que têm mais ou menos esse enredo são minimamente, pelo menos, inspiradas nessa
essa obra da Agatha Christie. Mas as obras que são realmente adaptações puras desse livro, também tem algumas, e a mais recente é uma de 2018, feita pela BBC. Eu tô louca pra assistir, eu já procurei pra ver onde eu acho. Se você também tiver alguma dica de algum canal ou algum local pra eu poder comprar ou alugar pra assistir, eu quero muito, me indica aqui embaixo, porque eu tô procurando muito e eu quero muito ler. Pelo que eu li dos comentários, é uma adaptação que foi bem fiel, embora algumas outras adaptações desse livro foram feitas com um final diferenciado. Como eu pesquisei, tem algumas peças de teatro que foram lançadas, que foram, inclusive tiveram roteiro da própria Agatha Christie, que receberam um final alternativo. Acho que talvez porque muita gente que acabava indo assistir a peça já tinha lido o livro, né? Então ela fez uma versão diferente, com uma explicação diferenciada. Então eu fiquei super curiosa para saber também como que isso foi conduzido. Se eu achar também, eu trago depois comentando ou aqui ou no meu Instagram. Então já me siga no Instagram também. Eu vou te falar que eu tive que atualizar minha lista de livros preferidos da Agatha Christie, porque até então eu acho que o meu preferido era A Morte no Nilo, que é um livro que também já tem resenha aqui no canal, tem vídeo aqui falando sobre ele, que vai ter ano que vem, inclusive, uma adaptação que tem a Gal Gadot como uma das protagonistas, que eu gosto muito, tô louca pra assistir, e também Um Corpo na Biblioteca, que são dois livros que eu gostei muito. A Casa Torta também é um livro que eu gostei muito. Enfim, mas nenhum desses virou o meu preferido. Meu preferido agora é o E Não Sobrou Nenhum. Tive que atualizar a minha lista de livros que eu mais gosto. Inclusive, a Agatha Christie é uma grande inspiração pra mim. Pra você que tá chegando agora no canal e não sabe, eu sou escritora e atualmente eu tô trabalhando num roteiro de um livro policial. Então essas referências da Agatha Christie são essenciais pra mim, gosto muito. Ela é uma inspiração pra mim dessa área de romance policial. Eu aconselho a você, se não leu nunca um livro da autora, fica aqui a dica, leia. De verdade você vai gostar. E se você quiser uma dica de um livro pra começar, eu aconselho a começar por E Não Sobrou Nenhum, porque realmente é uma obra muito legal. Então é isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado. Eu tentei trazer aqui realmente uma resenha muito mais próxima, sabe? Muito mais emotiva, porque eu realmente gostei muito da obra. Eu acabei de terminar de ler. Mas eu espero muito que você tenha percebido esse carinho realmente que eu tive por esse trabalho, essa admiração que eu tive por esse trabalho através dessa resenha. Se você já leu esse livro, comenta aqui embaixo, me indique outros livros também da Agatha Christie, de repente algum que eu ainda não li, vou ficar muito feliz de ler. Minha próxima leitura talvez seja mais um livro da Agatha Christie, porque eu tô muito na vibe de querer livros policiais, e aí se for, ou se não for, depois eu trago aqui também vídeos aqui no canal. E é isso, gente, um grande beijo e até o próximo!